Boa tarde, Marco. Aqui é o Fernando, o Tercete, tá? Eu tenho alguns probleminhas com relação ao YouTube, porque como eu posto muita coisa, contrario muito os terraplanistas, eles ficam me denunciando, né, por razões idiotas, e aí, enquanto o YouTube apura as denúncias, eu fico sem poder postar os comentários, né? Então, aí leva 1 ou 2 dias que eu não consigo postar nada e depois libera e eu posso postar tudo. Mas só para não deixar você sem resposta, já que você colocou bastante coisa, eu vou responder ponto a ponto o que for relevante, o que eu achar relevante, né? Então, você começa a sua primeira mensagem falando: ô colega, estava indo tão bem, me recomendando vídeos, contra-argumentando, até chegar às suas 2 últimas frases. Aí você até colocou as frases aqui. Bom, para início de conversa, né, você fala que não sei se é homem ou mulher. Eu sou um homem, tá? Já deu para perceber pela minha voz, né? Embora esteja um pouco rouco, mas sou homem, tá? Você fala que quando se aprofunda nas coisas, você escolhe o que vai pesquisar. Então isso daí já denota um viés na sua pesquisa. Então você não pode tratar nada de ciência, nenhuma ciência exata dessa forma. Não é assim que se trabalha. Quanto às minhas 2 últimas frases, elas não foram ofensivas nem erradas. Elas foram a expressão da verdade. Você falou, escreveu bobagem. Eu não disse que tudo que você escreveu era bobagem. Eu apenas comentei que haviam bobagens no que você escreveu. E que se você tivesse feito uma pesquisa rápida, não teria escrito essas bobagens. Só isso. Você assumiu que eu falei que tudo que você escreveu era bobagem. Então, o fato de você ter escrito uma bobagem e eu ter apontado que você falou uma bobagem, não estou, por conta disso, invalidando o que você fez antes. E aqui, lembre-se, eu só estou rebatendo o que eu discordo, tá? Então, você vai ver que você escreveu bastante coisa num comentário e eu comentei um ponto só. Então é porque o resto que você comentou eu não estou discordando, tá? Então, posto isso, vamos lá. No seu segundo comentário, você fala da navegação, né, a famosa falácia da correção da curvatura no voo nivelado. O que acontece é que você, eu entendo que você ainda não é totalmente terraplanista, mas flerta com a brincadeira, né? Porque eu não posso chamar isso de modelo, mas vamos lá. O que você especificamente e os terraplanistas de um modo geral não conseguem entender é que as camadas de ar, bom, um voo ele se dá por 2 fatores: velocidade e sustentação, tá? Então, o que é a sustentação? É a quantidade de ar que passa em cima e embaixo da asa, tá? Para cada nível de voo, né, para cada camada atmosférica, você tem uma sustentação própria baseada na velocidade. Quanto menor a sustentação, maior tem que ser a velocidade. É por isso que na aviação a gente brinca, né, que até uma pedra voa, é só você dar velocidade suficiente para ela, tá? Então, você vê, por exemplo, aviões que têm asas muito curtas, né, que voavam, mas eram extremamente instáveis, né? Por quê? Porque eles tinham uma alta velocidade. Então, quando um avião está voando, o que ele está fazendo? Ele está se adequando na camada de ar de sustentação equivalente à velocidade que ele está. Você imaginando uma esfera e as camadas circundando essa esfera, né, elas vão acompanhar a esfera. Então, mesmo que o avião siga uma linha reta, ou seja, se afastando
da superfície da esfera, como ele vai entrar numa camada mais rarefeita, ou seja, com menor sustentação, e a velocidade dele vai ser a mesma, isso significa o quê? Que ele vai cair até a camada em que aquela velocidade equivale à sustentação que é compatível, vamos dizer assim. Então, o próprio avião, por uma questão física, ele vai acompanhar a curvatura da Terra sem o piloto ficar corrigindo o nariz do avião para baixo. Note que o avião, em voo de cruzeiro, voa com o nariz apontado para cima, geralmente num ângulo de 5, 7 graus, tá? É o chamado ângulo de ataque positivo. E mesmo ele indo para cima, apontando para cima, ele não sobe indefinidamente. Por quê? Porque a velocidade e a sustentação vão garantir que ele vai ficar naquele nível de voo condizente com a velocidade que ele está. Se ele acelerar, ele vai subir, porque a velocidade vai adequar ao nível de voo em que aquela sustentação é equivalente. Então, o avião não precisa, em momento nenhum, ficar corrigindo a curvatura da Terra. Isso daí é só para quem não conhece nada de aerodinâmica, tá? Então, já respondi o seu segunda mensagem, o seu segundo item. Você até fala aqui, ó, aviões não voam sempre em linha reta. Não, eles vão acompanhando a curvatura da Terra, tá? Para que ele saísse voando pelo espaço, ele teria que ter muito mais velocidade. Para duas coisas, né? Para não precisar da sustentação e para conseguir vencer a gravidade da Terra, tá? Na sua mensagem 3 aqui, você fala aí dos seus métodos não científicos e tudo mais. Cara, você pode usar qualquer método para fazer qualquer tipo de pesquisa. Só que se você for falar de ciência, de matérias exatas, física, matemática, geografia que não a humana, né? Porque geografia humana tudo bem, mas a geografia em termos de distâncias, de esse tipo de coisa, né? Coisas mensuráveis, né? Você vai ter que seguir o método científico, senão o que você está fazendo é simplesmente hobby, tá? O método científico, a gente fala método científico, mas ele é simplesmente um conjunto de regras para evitar que o seu, entre aspas, trabalho ou pesquisa seja enviesado ou tendencioso. E você já disse que o seu é, né? Porque você diz que escolhe o que você vai pesquisar. Se você escolhe o que você vai ver, espero que você escolha o tema, não sobre naquele tema o que você vai ver, porque aí é realmente tendencioso, né? O método científico é um negócio bem simples. É você, eu tenho uma teoria, então eu vou fazer um experimento. Primeiro, qual é o objetivo desse experimento? O que você quer testar e como isso se alinha com a sua teoria? Os dados iniciais desse experimento, a descrição do experimento, exatamente o que você vai fazer, os dados finais, ou o que mudou depois do experimento, né? E a previsão, e é aí que entra a ciência realmente, né? Se os dados mudarem, eu estou fazendo uma experiência de densidade. Se eu mudar a pressão, o que muda na densidade? Se eu mudar a temperatura, o que muda na densidade? É aí que a gente vê quem faz ciência. Por quê? Porque quem faz ciência consegue, através da matemática, e é por isso que o pessoal costuma brincar que ciência sem matemática é o mesmo que fazer omelete sem ovos. Não dá, tá? A previsão, o que é? É você pegar os dados que você tem e dizer, eu vou alterar esse parâmetro aqui. Faz as contas e diz, tem que dar esse resultado. E aí faz o experimento e comprova se deu ou não. É assim que se faz ciência. Esse é o método científico.
todos esses valores, todos esses dados seriam publicados para que haja a chamada revisão por pares, que é o quê? Qualquer pessoa que quiser, vendo o seu experimento, fala assim, eu vou ver se ele está certo. Aí faz o mesmo experimento, com os mesmos dados, com a mesma situação, o mesmo ambiente, né? Faz a mesma operação que você fez no experimento, seja medição, seja o que for, e compara com os dados finais, o resultado do experimento. Então, se realmente acontecer o mesmo resultado, é porque a sua teoria tem alguma credibilidade. É um passo a mais, vamos dizer assim, para comprovar a sua teoria. O problema é que os terraplanistas nunca publicam os dados dos experimentos deles. E 90% das vezes são fraudados, né? Você pega, por exemplo, aqueles experimentos que não são nem experimentos, são só observações de visualização do barco depois da curvatura. 99% das vezes o barco está antes do horizonte, né? Então, e é por isso que eles nunca aceitam, por exemplo, como eu já fiz, né? Eu já convidei vários terraplanistas para fazerem os experimentos, por exemplo, esse da recuperação do barco no horizonte, comigo. Ele faz com a câmera dele, eu faço com a minha, as duas câmeras ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não vai permitir que eu fraude o meu experimento e eu não vou permitir que ele fraude o dele. Nós dois vamos relatar, estou vendo o barco a tantos metros ou quilômetros, ele está parcialmente encoberto pela curvatura ou pelo horizonte, eles dizem que é outro motivo, né? E vamos recuperar aqui com o zoom e ver se ele aparece. Eu sei que não vai aparecer. Eu já fiz isso daí. Mas, como eu fiz sozinho, para eles não vale nada. Então, por isso que experimento tem que ser feito de forma criteriosa. E eles nunca aceitam fazer os experimentos junto com outra pessoa do lado, que não seja terraplanista. Por quê? Porque não vai aceitar as fraudes que eles fazem. Tá? Partindo aqui para a próxima resposta. Na sua mensagem 4 aí você falou de um monte de filosofia, sobre Deus. Eu não entro nessa história porque eu sou judeu, então a minha religião provavelmente vai ser diferente da sua. Você tem crenças diferentes, então eu não vou entrar nesse mérito. Tá? As suas dúvidas, bom, você começou falando de que tem várias dúvidas e tudo mais, sobre tamanho de Sol e Lua. Isso daí, tudo isso já foi explicado pela ciência há muitos anos. Tá? O Sol e a Lua parecem do mesmo tamanho porque ela tem uma proporção igual em termos de tamanho e distância. Uma razão, né, igual entre tamanho e distância. A Lua é 400 vezes menor que o Sol e o Sol está 400 vezes mais longe que a Lua. Então, por isso que elas parecem ter o mesmo tamanho. A gravidade atrai tudo. Só que você esquece que no enunciado da lei da gravidade está lá, diretamente proporcional à massa dos corpos. Ora, se é diretamente proporcional, é massa maior, atração maior. A gravidade também atrai a mosca, assim como atrai o oceano. Só que a massa de uma mosca é infinitamente menor que a massa de um oceano. Então, é óbvio que a força gravitacional que a Terra exerce sobre a mosca vai ser menor e ela, simplesmente batendo asa, consegue vencer a força da gravidade. Certo? Então, o que você está falando também não faz sentido. Se você quer levar... eu acho engraçadíssimo esse pessoal que fala assim, não, mas os povos antigos acreditavam que a Terra era plana. Sim, os povos antigos acreditavam que doença era possessão demoníaca e batiam nos doentes para espantar os maus espíritos. Da próxima vez que você ficar doente, não vá no hospital. Me liga que eu vou aí te dar uma surra para te curar. Já que o conhecimento dos povos antigos é tão relevante assim, vamos
aplicá-los no âmbito da saúde também. Ora, e sobre orbitar a Terra, você falou que a primeiro homem a orbitar a Terra foi em 1961, mas se sabe que a Terra é uma esfera desde 600 antes de Cristo, ou como eu coloquei aqui, né, antes da Era Comum. Como eu sou judeu, eu não cito Cristo. O Messias ainda não veio, para mim pelo menos, né? Mas para vocês, antes de Cristo. Então, 600 anos antes de Cristo já se sabia que a Terra era uma esfera. Eratóstenes fez aquele experimento não para saber se a Terra era uma esfera, mas para calcular o diâmetro, o perímetro da Terra. Certo? Então, obviamente já se sabia. Ptolomeu, quando criou o sistema de coordenadas em 138 na Era Comum, né? Ou depois de Cristo, ele sabia que a Terra era uma esfera. O sistema de coordenadas, latitude e longitude, só funciona numa esfera. Eu fiz até um desafio para você. Mede aí com um transferidor a latitude de um ponto no mapa da Terra plana. Não tem como medir. Então, essas coisas já foram explicadas pela ciência há muito tempo. E foi por isso que eu disse, se você tivesse feito uma pesquisa em local sério, né, uma pesquisa onde realmente interessa, locais que têm apreço pela informação verdadeira, você teria sanado todas essas dúvidas que você colocou, tanto nesse comentário quanto no seu primeiro comentário que eu falei lá, que você escreveu bobagens. Esse tipo aí é um tipo de bobagem. Ah, porque a primeira vez que orbitaram a Terra foi em 1961. Sim, mas já se sabia que a Terra era uma esfera. Muito antes de 1927, o logo da... detalhe, tá? O logo da Universal Pictures, que representa o globo giratório e um mapa dos continentes, a Terra foi totalmente cartografada em 1870. Ou seja, em 1870 se sabia dimensão de todos os continentes, área de todos os continentes, elevação de todos os continentes. Então não precisa se circundar a Terra para se saber o formato dos continentes ou nada disso. Toda essa informação já se sabia em 1870. Tá? E depois, com o avanço da tecnologia, a gente só confirmou isso daí, né? Eu não tenho nada contra os que pensam diferente. Se você achar que a Terra é plana, é um direito seu, tá? Eu sou contra, né, as pessoas que propagam essas bobagens. Por quê? Porque eles insultam professores, cientistas, todo mundo que trabalha fazendo ciência para aumentar o conforto do mundo, tá? Então, você pode até pensar assim, mas o que o médico tem a ver, né? O médico usa informações que são disponibilizadas pela ciência, né? Porque a gente tem essa tecnologia de hoje. E esses terraplanistas, eles falam essas bobagens, insultando todos os professores e cientistas, dizendo que eles estão mancomunados com o sistema, que eles são mentirosos, e é isso que me revolta. Se você quer acreditar na Terra plana, fica à vontade. É só você não vir dizer que no YouTube dizer que a Terra plana é real, que aí eu vou te dizer para você, você está errado. O que você está falando é bobagem. Tá? Não estou dizendo que você seja bobo, não estou dizendo que você só fala bobagem, mas falar que a Terra plana é uma bobagem. Goste você ou não, a Terra não é plana. Tá? E sobre a sugestão de vídeo, eu vou ver com o tempo. Agora, assim que eu tiver condições, tempo disponível, eu vejo. Mas é como eu falei, não me interessa nada de filosófico. Porque estão manipulando a minha mente, dominando, esse tipo de coisa não me interessa. Eu sou bem, como é que eu posso dizer, fiel ao que eu acredito e ao que eu aprendi.
Se você chegar e conseguir me provar que os erros que eu apresentei, né, não são erros, que tem uma razão lógica e coerente para aquelas coisas acontecerem, né, que na Terra plana é possível você explicar, por exemplo, a visualização da Lua do jeito que a gente vê, ele estando circulando em cima da Terra, eu não tenho nenhum problema em em renunciar ao globo, né, e me tornar um TP. Só que você precisa ser coerente na resposta. Não adianta inventar física maluquinha, que nem o senhor Roberto Escuro, ou a matemática maluquinha que acha que π é igual a 2, essas coisas. Responda com coerência, veja lá os vídeos que eu pedi e a gente pode continuar conversando. Grande abraço.